Há muito tempo a humanidade vem sendo preparada para este momento, recebendo informações da espiritualidade dos nossos irmãos interdimensionais, no sentido de nos aprofundarmos nas nossas questões mais sombrias com coragem e determinação para que, quando chegasse a hora, pudéssemos nos elevar junto com a Terra para uma nova dimensão. Essa transformação já está acontecendo e as pessoas mais sensíveis já estão percebendo uma aceleração nas suas vibrações. Sentem também, inexplicavelmente, que alguma coisa está para acontecer e que o tempo parece voar. Diante de uma transição planetária tão importante, o nosso ser interno sabe que precisamos nos aprimorar como seres humanos e nos elevarmos espiritualmente. Ele sabe que a sua missão terrestre precisa ser cumprida no propósito de religar-se conscientemente à luz, de ser o amor vivificado em todos os instantes da sua existência e de servir aos seus irmãos sem limites. Durante este período que antecede o ápice da mudança, tudo aquilo que precisa ser transmutado, lapidado e jogado fora vai estar diante de nós com intensidade, mexendo conosco, provocando o nosso ego, sem dúvida. Uma oportunidade tanto de reconhecê-lo, aceitá-lo, transmutá-lo e mais do que nunca precisaremos estar centrados, conscientes do nosso eu sou. Saudações, Desmistifica está no ar. E para você que está chegando agora, fica comigo nesse encontro que hoje muitas chaves de consciências que vão transformar a sua percepção da realidade. Aqui quem fala com vocês é a Bru Buarque, junto comigo a maravilhosa Simone Sodré para esse programa de hoje. Traz pra gente essa chave maravilhosa. Sim, então o Desmistifica está aqui para revolucionar, trazer informações, esclarecimentos, revelações sobre algo, né, que é escondido não, mas camuflado, distorcido. Eu adoro essa parte, né? Porque nessa jornada, quando a gente adentra a esse caminho do conhecer, de despertar, né, a toda a nossa sabedoria com a existência que é o universo e que tudo que envolve a vida, muitas coisas no caminho, por diversos motivos, elas foram sendo distorcidas. Isso, eu acho que a palavra-chave é essa. O desmistifica vem com o intuito de dissolver as distorções da existência. Da existência, da nossa realidade no aqui e agora. Exato. E hoje a gente vai trazer um tema que todo mundo pensa, eu falo que é uma frequência, sentimento, né? Um sentimento que todo mundo ou tem muito, ou já teve, ou tem de vez em quando, né? Sim. Até mesmo quando a gente está nesse despertar. Aliás, quando a gente começa esse movimento de autoconhecimento, ele é muito gerado. E ele é uma frequência, um sentimento que trava todas as chaves de lei de atração, de prosperidade, de bem-estar. Quem é o vilão da nossa consciência que atrapalha todo esse movimento? A culpa. A culpa. A culpa. Então, não só os sentimentos, mas também sentimentos, pensamentos... Sentimentos, pensamentos e atitudes. Né? Fazem com que a gente fique preso numa frequência. E essa frequência que a gente pode denominar a mais, né, de uma frequência mais impactante e que faz, sim, a gente ficar paralisado, é a culpa. É a culpa. Então, para isso, a gente olha para a nossa vida, né? Quando a gente entra dentro, porque esse movimento do autoconhecimento, que a gente fala desse despertar, de trazer uma transformação de dentro para fora, esse mergulho interno, quando a gente mergulha, existem dois tipos de culpa, né? Existe a culpa que a gente acumula dentro da nossa existência, da nossa vida, e existe uma culpa coletiva também que está presente, que uma vai dando entonação para a outra. Sim. Porque a nossa alimenta o inconsciente coletivo, e a do consciente coletivo, que são de outras eras, civilizações que vêm com o passar da história, também nos influenciam, né? É essa jogada. E como sair dessa realidade?
primeiramente, acho que a gente precisa trazer luz, conhecimento para o que gera a culpa, né? Exatamente. Primeiramente, é ter a consciência de que tudo é a partir de nós, que nós carregamos essa herança, né, de todas as nossas evoluções, desde os nossos ancestrais, desde outras populações, né, que povoaram a Terra. Então, tudo isso está aqui dentro de nós. Então, o quanto isso influencia o meu meio? Porque nós somos, novamente, nós somos antena, né? Quais os sinais que eu estou emitindo para um meio que está fazendo com que essa culpa vai passando de filho, né, de pai para filho, para neto, e assim perpetuando, formando o que você falou do inconsciente coletivo. Sim. Então, a minha culpa ressoa com a sua culpa, dos seus ancestrais, que ressoa com o do outro, com o do outro, com o do outro, com o do outro, e isso é o que forma o inconsciente coletivo. Desse sentimento, dessa frequência. Então, a gente precisa, sim, trazer essa consciência que, sim, nós carregamos dentro de nós culpas inconscientes. Culpas que a gente não foi aquele dia que a gente saiu xingando alguém, que a gente falou ríspido com alguém, com nossos pais, com os nossos filhos. Isso é a ponta do iceberg. Isso é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa embaixo do tapete aí, ou, né, na base desse iceberg, que a gente precisa trazer essa lucidez, essa consciência, trazer luz para que a gente perceba essas questões, e a partir do momento que a gente percebe, a gente integra. Que ela não tá mais inconsciente, ela já não faz mais parte de nós, a partir do momento que a gente consegue olhar para isso. Eu falo que toda essa jornada é sobre a gente olhar, questionar e levar, porque é como se a gente colocasse um holofote para isso. Pô, por que eu estou sentindo isso novamente? De onde isso vem? Qual que é a origem? Né? E também algumas chaves, como comentei de hoje, entregar uma leve chave de mudança, que às vezes a gente, hoje em dia, com a comunicação e fala e tem informação, a gente fala muito, mas esse nosso ato de falar, ele é uma ferramenta poderosa, um decreto, né? Sim. Então, a mudança de percepção e da ação que é a fala traz todo um bem-estar, traz uma outra perspectiva de realidade, né? Então, o primeiro passo é fazer uma faxina. Eu acho que o primeiro passo é a percepção. Para depois fazer a faxina. Exato. Você precisa perceber para saber onde você vai limpar. Qual é o quarto da casa que você vai ter que dar uma limpada. Exatamente, certo? Porque assim, as pessoas estão tão no automático que elas nem sabem quais os caminhos que os pensamentos dela estão. Sim. Do que ela está se alimentando. Quais são os pensamentos que ela está se alimentando. Sim. Então, você tendo essa percepção, opa, peraí. Aí você tem a percepção do seu pensamento, que está num ciclo vicioso aqui, só de pessimismo, de tristeza, de exclusão. O que mais? Raiva. De raiva. Inveja. Falta de autoestima, insegurança. Então, ela está alimentando tudo isso. E o que ela faz com o meio dela? Com família, amigos, local de trabalho. Ela vai estar reverberando isso. Né? E aí então, isso é uma atraindo, crescente. Aí atrai o que reverbera com isso, Exato. Que aí é mais e mais e mais causa. E aí eu vou estar também entrando em ressonância que tem esses mesmos pensamentos que eu. Sim. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Através da percepção, eu escolho... Eu não escolho mais isso. Ou o não, então, primeira lição aqui da percepção é nunca o não, porque o cérebro não codifica o não. Cada vez que você fala eu não quero, eu não quero, eu não quero, é disso que o universo vai te trazer. Então, assim, quando você fala, eu escolho mudar os meus pensamentos. Nossa, isso me remeteu à educação com as crianças, né? Como mãe, assim, é uma das coisas que eu aprendi logo no início.
Você não pode falar você não vai falar para a criança o que ela não pode fazer, porque é como se ela cortasse o não da frase e ela vai fazer exatamente aquilo que você não deseja. Então, direcionar sempre para aquilo que você deseja que aconteça. É a mesma linguagem do universo, é a linguagem que a gente precisa aprender a se comunicar com as crianças, vamos dizer assim. Exatamente, é bem por aí. Então, evitar o não. Então, se eu quero algo, eu escolho algo. Eu escolho algo. Certo. Né? Então, e nem o eu quero, né? Porque o eu quero, ele é aquela questão de se eu quero, eu não tenho. Então, tá em falta. Então, eu já tô vibrando algo que é o contrário da abundância ou da prosperidade que eu quero que eu escolho para aquela situação. E olha como é uma coisa é prática, né? Porque já tá tão enraizado dentro da nossa educação, tanto dizer o não quanto dizer o quero. Que o não que é algo que é anulado, vamos colocar. Então, você está sempre direcionando, pedindo, né, algo contrário daquilo que você realmente deseja escolher, né? O quero, que ele vai manifestar uma escassez. Então, trocar o quero pelo eu escolho. Isso, exatamente. Vocabulário novo. Essa é a virada de chave, entendeu? E aí vem a questão da gente entender. Quando a gente escolhe algo, é porque nós estamos conscientes. Aí é onde a gente fala do ser desperto, o despertar. O que é o despertar da consciência? É estar desperto. As escolhas que nós fazemos com consciência e não mais ir agindo no automático e eu falo que se percebendo realmente. Tem aquele filme O Soul, né, que muitas pessoas falam, né, e de assistir, que ele fala sobre o pós-vida numa linguagem muito simples, e me vem muito as pessoas com culpa, com tristeza, com mágoa, naquela vale perdido, que eles estão com aquela crosta preta, grande, 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 e a essência tá ali, transparente, bem pequenininha lá dentro. E é bem isso. Então, é sobre a gente ir removendo toda essa crosta, até que fez parte da nossa educação distorcida, para que a gente comece a acessar uma nova realidade. Exatamente. Então, a culpa, ela vem desde a infância. Porque nós somos ensinados desde pequenos a ter bons modos. Olha, você vai jantar na casa do amiguinho, você, por favor... Aquelas regrinhas. Claro que a gente, como mãe, a gente fala, olha... Né, não esquece do que você aprendeu. É muito melhor. Você não esquece o que a gente te passou. Se lembre do que a gente passou. Seja você sempre, mas com a estrutura de base que a gente está te dando de educação. É isso. Essa é a recomendação que eu faço para o meu filho. Então, desde a infância, mas nem todo mundo Eu ia falar, mas essa linguagem com as crianças, os pais, é uma linguagem que é recente. É recente. Não pega gerações assim, se a gente pegar minha geração. E a grande maioria, até hoje, da nossa geração também, não teve acesso a essa mudança de chave. Então, nós, desde pequenininhos, nós estamos sempre sendo ensinados a se moldar aos lugares. Então, como se portar na escola, como se portar com o amiguinho, depois a gente vai crescendo, como se portar com o namorado, como se portar no trabalho. Você está reproduzindo padrões. Padrões. E isso nos distancia, essa cena do filme da crosta, isso vai distanciando a gente da nossa essência e criando uma crosta de, a gente chama de imagem ideal. Certo. Então, a gente acredita fielmente nessa imagem ideal, que a partir dessa imagem construída, nós vamos ser aceitos. Se, porventura, essa imagem ideal é rachada por algum deslize, aí pronto, desestabiliza toda um histórico, né? Onde, e agora? Quem sou eu? Não, e o peso de você carregar. E aí vem o julgamento e vem a culpa. E eu ia falar, e o peso de você estar carregando, Sim. em algum momento, ou seja, em algum momento essa estrutura, ela vai partir. E aí vai gerar a culpa, vai gerar o julgamento, o auto-julgamento, que eu acho que é mais punitivo ainda do que o julgamento do próximo, né? Exatamente. E aí você vê essas pessoas que elas são muito, muito certinhas, tem que ser tudo perfeito,
essas pessoas, elas têm uma dificuldade enorme quando surgem essas rupturas, né? Esse desfragmento do eu ideal. Por quê? Porque e agora? O meu mundo criado se ruiu. E quem eu sou? Aí é o momento de olhar para dentro. Então, assim, a gente precisa considerar que essas falhas, porque nós somos seres humanos em evolução, né? Então, essas falhas, elas são benéficas quando a gente reconhece que fez algo errado. Quando a gente não reconhece, tem algum problema aí. Então, mas e aí onde tá? Porque quando você também vai gerando essa persona perfeita, você gera uma plasticidade na qual você não olha para as falhas, porque muitas vezes você não admite tê-las. Sim. E aí, esse é o grande, assim, no meu interessante ponto de vista, o grande atraso para essa perfeição. Porque aí você vai trazendo. Quando a ruptura vem, você não soube lidar com as falhas. Então, como que você vai lidar com esta falha? Exato. Né? Então, é uma polaridade, né, do pêndulo. Vamos colocar aqui assim. Isso. Quando a gente está indo para um extremo, quando ele solta, ele vai para o outro lado com tudo. Para o outro lado. E quando ele vai para o outro lado, você se depara com a sua essência. E a sua essência é composta de sombra, luz e sombra. Que até esse perfeccionismo é uma autodefesa inconsciente de você não olhar as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade. Exato. Né? Isso é muito lindo. E quando você tem consciência desse movimento, porque é um movimento, né? Fala assim, ok, errei. E assim, eu errei e a partir daqui eu vou fazer o meu melhor, vou fazer diferente na realidade, vou fazer diferente, porque isso aconteceu, eu me senti assim, assim, assim. É a percepção novamente. A culpa, aí a gente consegue entrar dentro da visão entre você trabalhar de forma benéfica com a luz que te potencializa, com a sombra que te ensina, né? E seguir essa jornada, ao invés de deixar o pêndulo ir lá para o extremo, vamos colocar, a gente conseguir ir mantendo esse caminho do meio, né? Que ele vai trazendo um movimento, um balanço, porque sem balanço, sem movimento não há vida. E é o equilíbrio também, né? A gente está em constante movimento, mas e caminhar com isso de forma bacana, benéfica. Você estava falando da culpa, sabe que me veio das crianças? Eu ainda tô ali naquele gancho, que é assim, né? Um cuidado que os pais precisam começar a ter. Uma criança briga com outra criança, de quem é a culpa? Então, essa palavra, ela já começa a surgir ali. Sim. E eu gosto muito, assim como a gente troca o eu quero por eu escolho, que traz, olha o poder, né, da palavra, de olhar para a culpa e trazer a responsabilidade, porque a partir do momento que eu tô mais consciente e que eu escolho, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu escolho e por aquilo que eu não escolho realizar, né? Então, a partir do momento eu assumo as responsabilidades sobre determinadas situações. Exatamente, porque a culpa vem seguida da autorresponsabilidade, não é isso? Então, a partir do momento que eu aceito, eu reconheço na realidade o meu ato falho, né? A minha explosão, enfim, eu trago para mim a responsabilidade. E isso faz parte da nossa maturidade. É um caminho a trilhar aí, não é de uma hora para outra, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a culpa, ela vem seguida da autorresponsabilidade. E aí, mas para chegar na autorresponsabilidade, tem uma pontezinha aí, né? Que é o reconhecimento, né? Daquilo que foi feito, é o reconhecimento de ressignificar aquilo, né? E a ação. Por quê? Não, o reconhecimento e aceitação daquilo, o auto-perdão, porque senão você vai ficar anos preso naquele sentimento. A gente tem uma imagem de produção, coloca pra gente aquela da gaiola, para representar este momento. É exatamente isso.
Aí daqui a pouco ela aparece porque é essa libertação, porque é sobre se libertar. Exatamente. Você Então, se liberar da culpa, porque nossa, você é trouxe libertador. dois temas, né? Esse negócio de amadurecer. Para muitas pessoas, amadurecer e criar autorresponsabilidade é um trabalho, e para muitos, falar, não, é mais fácil ficar aqui na minha zona de conforto e não adentrar a esse... Isso! Olha lá. É bem isso. Então, se a gente não reconhece a culpa e se a gente não traz o auto-perdão, a gente vai ficar aqui, ó, por Essa anos. gaiola presinho. E não saber que pode sair, que aliás a gente passaria por ela facilmente, né? Que não tá preso. Na verdade, é uma ilusão. E aí, essa não prisão. só o auto-perdão, porque o auto-perdão faz assim, ok, agora eu entendi, eu me perdoo pelo ato que eu cometi. Só ficar aí não basta, você não consegue chegar na responsabilidade. Tem um outro item aqui, que é a ação, que é aquilo que eu falei, a partir de hoje eu faço diferente. Sabe o que eu troquei? Que a gente fala muito, todo mundo usa e não percebe? Desculpa. Desculpa. Eu tiro a minha culpa e te dou. Ah! É o significado, né? Do desculpa. Eu tô tirando a minha culpa quando, por exemplo, eu faço alguma coisa pra você e você me desculpa pelo que eu fiz. Me desculpa, tira a minha culpa. Eu tô pedindo pra alguém tirar a minha culpa. Teoricamente seria isso. Você transfere a responsabilidade de algo que você fez pro outro. E muitas vezes não adianta, porque você só tá transferindo a responsabilidade, você não tá assumindo de novo essa responsabilidade. E é uma coisa... Eu pego muito nessa questão da fala, porque a fala é o verbo, é a ação, é o que faz a manifestação. E a nossa fala, ela foi trabalhada e distorcida justamente porque a gente fala e o nosso inconsciente ele vai entender essa frequência da nossa fala. Sim. Então, desculpa é isso. É eu não assumir a responsabilidade sobre algo, sobre alguma ação e alguma escolha que foi feita. Então, eu brinco com meu filho e quando ele vem assim no automático, porque ele ouve, ele tá com 8 anos, desculpa. Não é desculpa. E vou treinando. Né? A gente não é programado para falar certas coisas, então vamos programar. Sinto muito, isso não vai mais se repetir. Porque essa fala do sinto muito, porque você realmente sente pelo fato que ocorreu, e isso não vai mais acontecer, tomando responsabilidade daquilo que aconteceu e daquilo que não é para se repetir. Exatamente, aí você caminha para a ação. E da ação vai para a autorresponsabilidade, né? Então tá, eu encaro essa, né? Tudo bem, eu vou fazer diferente a partir de hoje. E aí, isso ficou melhor, lindo. porque isso não vai mais acontecer. Eu já peguei um não no mesmo da fala, falando que vai acontecer de novo. Olha que legal. Eu falo que a hora que a gente começa a olhar para esses detalhes, não tem como a gente não estar na presença. Porque, muitas vezes a gente está no passado ou no futuro, porque a gente não está entendendo a importância desse momento presente aqui e agora. E olha quanta coisa, só da gente olhar para a nossa fala, entender quantos vícios de linguagem nós temos. E o quanto nós decretamos diversas vezes no dia. Por isso que a lei da atração não funciona. Porque é aquela coisa, né? Tem uma imagem também, produção, põe pra gente, por favor, aquela do gráfico que ela tem as corzinhas e as barrinhas. Que são das emoções. Que são das emoções. A gente já pôs a saída da gaiola. E agora a gente põe a das emoções. Essa mesmo. Então, essa daqui é essa escala Hawkins, que muitas pessoas conhecem, né? Que vai falar aí do tempo, da frequência, né? Enquanto a gente sente, a frequência, nosso sentimento, nossa vibração, é aquilo que a gente reverbera. Então, isso é como se fosse ondas eletromagnéticas, como não, né? São ondas eletromagnéticas. Então, conforme eu tenho uma maior frequência, então dependendo dos sentimentos que eu emano, eu tenho uma concentração maior de energia. Isso. Então, na parte de cima, que é o momento onde a gente está na expansão da consciência, na expansão energética, ela começa a partir da aceitação. Então, eu aceito que eu fiz uma escolha que não foi a melhor, não foi a melhor versão daquela escolha. E depois a razão eu vejo muito como assumir, né, essa autorresponsabilidade, racionalizar, porque também é um equilíbrio entre o sentir e o racionalizar no caminho do meio. E aí tem a disposição, que é a ação. Começa na disposição, isso mesmo. A disposição é a disposição de mudar.
é a disposição de estar ligando uma chavinha e começar a se portar diferente na fala, no pensamento, nas atitudes. E isso vai te levando cada vez mais lá para cima. Porque... Então, aqui, ó, desculpas. Imagina, eu que ia te cortar, continue. Aí aqui, onde começa o amarelo, o amarelinho, que passa para o laranja, que vai para o laranja mais forte, até chegar no vermelho, isso aqui já você somatiza alguma doença no seu corpo. Porque você está numa frequência, está numa energia muito baixa. Ou seja, é como se você estivesse num celular, vamos dar um exemplo prático, e a sua bateria tivesse pouquinha. Exato. Está sempre ali na bateria final. Até os aplicativos começam a ir um pouquinho mais devagar. É como se todo o seu sistema começa a funcionar com deficiência. Exato. Déficit, né, de energia. Isso, exatamente. Não, e às vezes, se você fica preso lá, lembra da imagem da gaiola? Se você fica preso por muito tempo nessa frequência, seu corpo adoece. Que é uma frequência de contração. Exato. Né? O gráfico aqui para baixo, então assim, quando a gente está trabalhando a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, gente. E o medo é uma coisa, né, que aí Que aqui nem tem, mas não tem, ó, a vergonha é o último. É o último, como eu falei, você tem a vergonha está depois da culpa, porque de tanta culpa você começa a sentir vergonha, se fechar na concha, contração, se fechar. Você já imagina esses movimentos, quando a gente fala desse sentimento, vergonha, culpa, você tá nessa contração. Sim. Então, assim, para você dar esse salto quântico de você ir para o amor, para a alegria, para a paz, primeiro de tudo, você chega ali no campo do meio, na coragem, na neutralidade. Então, você primeiro toma coragem, você começa a ser neutro. E a neutralidade, no meu ponto de vista, é sobre a gente parar de se identificar com tudo aquilo que é gerado. Uhum. A gente entender o que é nosso, o que foi nossas escolhas e o que são... o que é do outro. Exato. Eu ia falar o que é do coletivo, né? Uhum. Mas, assim, é do outro, mas porque aquilo tá tão próximo. Às vezes, para eu olhar para aquilo e falar, não... Isso não ressoa, isso eu não escolho mais, né? E quando a gente começa esse caminho do autoconhecimento, as nossas escolhas começam a ficar mais criteriosas. Você escolhe onde você está, o que você fala, aquilo que você escuta, porque tudo está emitindo frequência. Sim. Então, você vai estar ali numa frequência da alegria e aí você vai adentrar aí você conhece uma pessoa e a pessoa ali, ela não está nessa mesma frequência. O que você pode levar para a pessoa, porque você tem energia para pôr, do que você aceitar, se identificar com aquilo e diminuir a sua frequência. Então, é uma questão de escolhas. Exatamente, aí faz parte da escolha. Uhum. Porque a partir do momento que eu estou vibrando no amor... Cadê o amor? O amor tá lá no 500 Hz, é a onda do azul, acima da razão. Isso. Então, assim, quando eu tô no amor... Oh, imagina! Obrigada, a Cris arrasou. Foi a Cris ou foi o Di? Foi o Di. E então, quando a gente começa a vibrar na frequência do amor, nós estamos entrando em ressonância com pessoas que vibram nessa mesma frequência. Certo. Quando a gente, como você falou, quando a gente adentra, vai num ambiente onde são pessoas pessimistas, tristes, rancorosas, a gente, né, por compaixão ou inconscientemente, a gente tenta trazer, né? Pô, vamos aí. Agora, é tomar o cuidado de... Aquela história do avião, de colocar primeiro a máscara... Não, pode deixar ali, desculpa, tá maravilhoso do jeito que tava. De colocar a máscara primeiro em você do que para poder salvar os outros. Uhum. Então, não deixar que a sua frequência baixe. Sim. Tentando salvar o outro. Como se eu conhecer uma pessoa muito triste. Ó, cara, eu fiz esse caminho. Você tem essa escolha. Sim. Isso é legal. Você tá abrindo... Na realidade, você tá direcionando essa pessoa. Agora, ficar ali, você vai acabar se contaminando e baixando de novo. Isso que a gente precisa tomar cuidado.
ou tá muito centrado para fazer essa escolha. Não, eu já tenho essa maturidade para conseguir permanecer como estou, estar neste ambiente, que é o que os terapeutas muitas vezes fazem, e outros, às vezes, acabam tropeçando, porque é tanto contato com frequência baixa que, se não existe um autocuidado 1000 vezes reforçado, no meio do caminho tem aquelas quedas, né, muito fortes. Necessário. Eu falo que psicólogos sempre tem alguém que os psicólogos atendem e são atendidos. E os terapeutas de hoje que trabalham com essa área vibracional precisam ter um cuidado redobrado com a frequência e vibração. E esse 500 Hz, que é a frequência do amor, ele também é a frequência da manifestação, da lei da atração, de você conseguir... eu penso, eu vibro e eu realizo. Só que a gente fica na frequência do amor, que é 500 Hz para cima, né? Segundo a alegria os estudos. Também. A alegria, que está em 540, sentir paz. E nada mais como estar no momento presente para receber esta paz. Aí tem a iluminação e a consciência maior, aí que é a caminhada de todos. Mas essa é a diferença. Eu tô no amor, eu tô aqui na alegria, eu tô na felicidade. Se eu pego e eu caio a minha frequência e eu vou para a minha frequência lá embaixo, que é a da culpa, que eu tô em 50 Hz, olha isso, é 10% do amor. O que acontece? Ela vai dar uma frequência média no dia. Então, vai bater o 500 com 50 e vai dar ali. Não é a manifestação. Então, por isso que às vezes a gente projeta e vamos, e eu penso positivo, mas o que eu tô sentindo? O que precisa ser limpo dentro desse inconsciente para que pelo menos essa média diária, vamos colocar assim, ela comece a ficar uma média mais elevada. Isso é a consciência, né? Porque nem todos os dias são flores. Não. Impossível viver só na alegria e no amor. A gente vai descer, a gente vai cair, né? Mas a consciência, quando a gente liga aquela chavinha da percepção, a gente vai, mas a gente faz como se tivesse mola. Uma mola que te impulsiona para cima. Isso foi uma das coisas que Isso é consciência. Isso foi uma das coisas que eu super notei, assim, eu falo, antes, no começo, olha que loucura, eu me culpava, porque falei, como eu tenho tanto conhecimento, e vou nas vivências, e ainda sinto isso, e penso isso, e vibro isso, e aí, quando eu liberei a culpa, e comecei a olhar e falei, cara, eu tô demorando muito menos tempo para cair na consciência, né? Para cair em consciência e falar, ok, eu tô passando isso, essa situação tá sendo gerada por isso, então o caminho é esse. Então começou a diminuir o tempo. Exato, exatamente. Em vez de você... Porque a gente tem a grande tendência de se martirizar, né? Ficar com o chicotinho o tempo inteiro. Que é a culpa, né? Que é a culpa. Só que quando a gente muda essa percepção, esse modo de olhar, nós começamos a enxergar por um outro prisma, que eu vou dizer de trabalho. Tá meio silencioso, tá meio calmo. Ok, tem uma pilha de livros para ler. É enxergar soluções onde antes você não enxergava. Sim. Entendeu? Sim. É o ponto criativo. Você sai daquele modo automático da sobrevivência e começa a entrar num estado de criação. Então, o que eu tô criando para mim de forma consciente? Porque criando a gente tá a todo momento. Todo momento. Só que quando a gente tá nesse movimento de sobrevivência, a gente cria de forma inconsciente. Parece que eu brinco que é o momento onde você tá no círculo, correndo atrás do próprio rabo. E, mas... a minha realidade, a sua realidade está como está, porque você está criando ela. Sim. Não veio... Isso é uma desconstrução, né? Não, porque você é assim, porque você está pagando... Autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Isso, de criar novas possibilidades e oportunidades. Exato. Porque, imagina assim, 95% dos nossos pensamentos diários... eles se repetem todo santo dia. Ou seja, o que eu pensei, 95% dos meus pensamentos de ontem vão se repetir hoje. Se eu penso somente coisas ruins... ela está se repetindo.
ela vai estar se repetindo. Agora, se eu tenho essa percepção e essa consciência, opa, peraí, 95%? Então, a partir de hoje, eu começo a pensar nesses 5% a introduzir algo diferente. Não só pensamento, mas também alguma prática diferente de ontem. Uhum. Que aí entra a questão das afirmações, como a afirmação funciona. Porque você fica 21 dias. Eu falo que o nosso corpo biológico, alguns estudos apontam que 21 dias a gente trabalha ele, a gente educa ele a uma nova realidade, né? A um novo hábito, vamos colocar assim. Então, em 21 dias, eu fazendo as afirmações, eu brinco, né? A gente tanto repete que vira verdade. Uhum. Que foi o que muito dessa história distorcida aconteceu. É um que falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro, que já se passou 1000 anos, então já virou uma verdade absoluta e muitas vezes... Incontestável. Incontestável, e muitas vezes é aquilo que está ali travando o fluxo real da potência que somos de despertar, Exatamente. de se mostrar para nós. Vou dar um exemplo dessa informação que foi passada de um para o outro, que foi passado, que você falou, o modo sobrevivência. Uhum. Quem disse que a gente precisa estar sempre no modo sobrevivência? Esse modo sobrevivência era na época das cavernas, que a gente morava em grutas, em cavernas e Crudes. Quem tem filho vai dando exemplo de desenho, né? Tem os crudes. Os crudes, amo. Gente, eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. E então, nós precisávamos, sim, estar num piloto de sobrevivência, porque poderia entrar um tigre, qualquer animal feroz e pegar nossa família. Isso sim, mas isso é um código que vem lá da nossa ancestralidade e que foi reforçado, né, por todo um sistema que sim, nós precisamos estar sempre no modo sobrevivência. A partir do momento que a gente fica nesse piloto automático, a gente se fecha para outras possibilidades. Sim. A gente se fecha na mudança de hábitos, a gente se fecha no modo de pensar diferente para mudar os 95% dos nossos pensamentos de ontem. Eu vejo esses encontros do Desmistifica promovendo justamente uma quebra é maravilhoso. E um questionamento, né? Exato. É isso, a gente vir questionar e enxergar por uma outra perspectiva. Porque é isso, eu vejo que a realidade ela é criada através dos nossos olhos, dos nossos prismas, aquilo que nós enxergamos, como a gente enxerga o mundo. Uhum. Né? Uma vez eu tive uma experiência onde eu pude perceber no meu subconsciente, mas eu pude perceber como outras pessoas no qual eu tinha uma conexão enxergavam a realidade. E aquilo foi uma virada de chave incrível, porque antes eu era muito teimosa, falei, mas como que você não está vendo que isso acontece? Assim como eu recebia, eu brinco que muitas vezes quando você está num relacionamento tóxico, você termina, todo mundo fala, nossa, graças a Deus, todo mundo sabia, menos você. Menos você. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, assim, e eu pude notar, eu falei, gente, é muito, né, como nós enxergamos o mundo depende da bagagem, das experiências que nós tivemos e da onde vem a nossa genética e da onde estão os nossos ancestrais, mas bem como temos total poder de mudar, de atualizar, de desprogramar. Eu vejo muito as terapias que estão chegando hoje para acelerar esse processo de evolução da consciência, para auxiliar nisso, para remover coisas que já viraram crostas. Isso mesmo. Né? Porque aí, na hora que você limpa, é como se você limpasse o HD. O melhor exemplo do ser humano é olhar a gente o computador, entendeu? Mas é muito mais, é uma tecnologia muito mais sofisticada. É olhar nós como um HD. Então, você limpa toda aquela programação que vem e que talvez demoraria tempos para a gente despertar consciência. E aí, de repente, você tira isso e você tem... Aí a sua máquina começa a funcionar perfeitamente. Exato. Sem vírus, né? E... Sem chips, implantes. Contratos. Crenças que a gente adquire, né? Contratos que a gente carrega. Que nós carregamos. Então, o ser humano é muito... É uma caixinha, assim, né? De Pandora. A gente, né, nossa mente, ela é muito criativa e a gente precisa ter foco para aquilo que a gente quer trazer para a nossa vida.
né? É despertar o questionamento, é despertar, mas por que isso? Por que eu tenho que fazer assim e não do jeito que Questionar. eu estou sentindo? Exatamente, o ser humano Não foi educado para questionar. de uma época para cá, ele não foi, né? Ele foi ensinado realmente a não questionar, porque a pessoa que não questiona é uma pessoa que não dá trabalho. Eu não tenho que dar o trabalho de pensar para te responder. E aí a gente começa a adentrar em um mundo que é do interesse de poucos sobre por que eu vou educar para ser questionado sobre os métodos que eu vou usar. Exatamente. Então, é melhor deixar... E eu vejo muito sobre isso, né? Todo sofrimento, ele recorre à ignorância, não do ser ignorante, mas à falta do conhecimento e de informação. Exatamente. Para o ser. É um questionamento que eu tenho em relação, hoje, a uma sociedade, à comunidade, sobre educar o ser. O autoconhecimento, ele não precisa vir, aí como mãe falando, ele não precisa vir a partir dos tropeços da vida. Não precisa vir com a dor, ele pode ser gerado com as crianças, para com elas e com elas, desde a primeira infância, né? E trazer uma ruptura de entender quais são os seus dons, quais são as suas limitações, trabalhar as limitações, exaltar os dons como uma habilidade, como um potencial, tomar muito cuidado sobre, eu falo que é desescolarizar essa educação que nós tivemos com a própria fala, né? Você estava falando, eu fui falar, e aí vem desculpa, eu entrei. Porque é muito automático, então desconectar isso é muito aos poucos. E se eu não vou... então, assim, fora as chaves que a gente está trazendo sobre a própria fala, né, que foi dita dentro desse nosso encontro, de a gente trocar essa consciência da culpa por assumir responsabilidades. E para assumir as responsabilidades, a gente precisa estar desperto para as nossas escolhas, acordados com foco. Porque eu falo que quando a gente está distraído, a gente faz um monte de escolha errada. E ela que vai definir o nosso dia de amanhã. Então, despertar é bem sobre estar com foco. Mas eu não vou conseguir finalizar sem... Uma vez a gente estava conversando e você me trouxe algo que foi... muito forte, assim, no pensamento. Sobre as 3 culpas. Eu vou citar elas, porque é algo que aí essas 3 culpas, elas vão recorrer sobre uma consciência planetária. Né? Quando a gente também, essa contribuição, às vezes, eu vou fazer bem ao próximo. De você não vibrar na culpa, de você não vibrar na tristeza, de você se cuidar, estar bem, mas bem aqui, não aqui. Né? Porque às vezes a gente sorri e aqui está estraçalhado. Mas da gente começar a vibrar isso, a gente emite para o planeta fótons de luz, que é o quê? É a nossa energia fazendo parte de todo um coletivo. Então, quando eu tenho pouca energia, eu estou diminuindo essa bateria. Quando eu estou com muita energia, eu aumento essa bateria. Então, só da gente se autocuidar verdadeiramente, a gente já é uma contribuição planetária. Sim. Porém, o planeta e toda uma história de escolhas passadas, elas também remetem até hoje a nossa vida, que é a tal das 3 culpas que você... 3 grandes culpas da humanidade. Isso é muito forte. Muito forte. Então, lembram, né, que nós carregamos informações dos nossos ancestrais. Então, essas 3 grandes culpas, elas são primordiais e elas precisam ser removidas da humanidade para que o planeta mude a frequência. Porque tudo que já foi vivido no planeta Terra emitiu uma frequência. Né? Nós estamos a Terra está num estado de evolução. Conforme mais pessoas despertas, ela vai mudando e aumentando essa frequência. Então, mas nós precisamos ir lá atrás, na nossa história, nos nossos registros, limpar todas essas nhacas. Todas as escolhas passadas que não foi a melhor versão da Terra. Que não foram as melhores. Então, essas 3 grandes culpas... Então, assim, vamos dar um exemplo prático para o dia a dia. A pessoa que inconscientemente ela vibra na culpa sem o porquê.
ela é uma pessoa que ela é consciente até, ela tem essa percepção, ela reconhece a autorresponsabilidade dela pelos atos, mas no íntimo dela, ela está sempre com essa sensação de culpa, sempre com essa sensação de pesar, e que ela já foi procurar onde, já fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e essa culpa, ela sempre está lá. Quando a pessoa está no auge da sua iluminação, aquela culpinha ainda está ali ressoando. Talvez por que essa culpa seria gerada? Vamos colocar assim. Não, que seria isso é inconsciente. A pessoa se trabalha, ela é uma pessoa consciente, ela é uma pessoa desperta, mas ela carrega essa culpa. Ela tem a consciência dessa grande culpa, mas ela não sabe da onde veio. Certo. Essa é uma das sensações que se apresentam nos dias de hoje. Então, é essa sensação dessa culpa inconsciente, é a desconfiança entre grupos de mulheres com mulheres, e de homens com mulheres, e uma desconfiança A separatividade geral, e a desconfiança com o outro. A separatividade e também uma sensação de incapacidade, de insatisfação. É aquela pessoa que corre, tenta fazer tudo e faz tudo direitinho, e é uma pessoa de sucesso, mas ela sempre acha que ela não fez o suficiente. Então, isso é inconsciente, são informações que vêm dessas 3 grandes culpas. Agora eu vou falar quais são. Então, as 3 grandes culpas, elas começam com a culpa da queda de Atlântida, pelas escolhas erradas que nós fizemos lá atrás, porque muitos de nós viemos de lá. A segunda grande culpa é a crucificação de Cristo, por não ter tido a informação, né, ou por ter sido manipulada por um sistema para não enxergar, né, o que era essa energia de Cristo. E a terceira grande culpa, que foi no momento da Inquisição, o momento onde as mulheres sábias, as curandeiras e até os homens também foram queimados nas fogueiras. Os homens que tinham grande conhecimento das ervas, da alquimia, também foram queimados, não foram só as mulheres. Os bruxos, né? Que eram denominados os bruxos. Aham. Então, essa grande culpa desses 3 grandes eventos na Terra, todos nós carregamos. Sim. Então, assim, a Atlântida, ela traz essa... Como se sempre está faltando algo. Poderíamos ter feito melhor. Poderia ter feito melhor. Isso. Tá, me reconheço. A de Cristo seria essa questão dessa culpa... Por não ter tido não ter se aberto para enxergar aquela divindade. Entendi. Ou seja, de ter se permitido ser manipulado. Até uma certa desconfiança sobre o conhecimento, sobre será que é isso mesmo? Será Mas que tinha muita influência. É uma verdade? Muita influência e contrária a essa força. Eu acredito que ainda essas influências elas permanecem nos dias atuais. Sim. Obviamente que assim é muito mais hoje acessível, e é isso, e essa ideia, né, dos nossos encontros e do Desmistifica, mas ainda existe um alto grau de manipulação da informação, porque Sim. é cômodo para uma parcela. Uma minoria que querem ainda manipular todo um sistema. Exato. E não é interessante as pessoas se despertarem, não é interessante as pessoas terem informação, não é interessante as pessoas se desligarem do modo sobrevivência e sim se enxergar com o potencial de transformar suas vidas.
Eu falo que é assumir, porque assim, essa minoria hoje se consideram os donos da terra. E a partir do momento que a grande massa acorda e desperta através de informação, a Perde maioria força. começa a ter a responsabilidade e o Isso. potencial de ser quem é, assumir quem é, como os donos, né? E não como o dono naquele poder distorcido, mas o poder de cuidar, de preservar, né, de amar o solo, de amar todos que estão aqui, enfim. Aí é uma outra chave de consciência que eu acho não, né? Que eu vejo que é o caminho também desses encontros, e a gente está despertando sempre essa potencialidade que somos, toda a sabedoria que já existe aqui na Terra, né? Pode dar um nó, assim, trazer isso logo de primeira, mas até essa culpa, né? Da Atlântida, até essa questão de Cristo, até a questão da Inquisição, que aí a Inquisição vem sobre essa desconfiança que a gente tem com o outro absurda, porque Exato. Essa foi coisa muita da disputa da mulher, né? Porque essa desconfiança ou a disputa da mulher com mulher é porque muitas das vezes, para salvar a família, filhos e marido, ela teve que deletar uma companheira, uma amiga. Entendeu? Então, tudo isso são marcas que estão registradas no nosso DNA. Sim. Eu ia entrar em um outro assunto um pouco mais, assim, profundo, mas, assim, que os conhecimentos trazem, né? E aí, falando sobre campo multidimensional, sobre versões e versões, realidades paralelas e tudo mais, essa é uma realidade que, enquanto nós não superarmos essas escolhas com a responsabilidade que, ok, assim como nós erramos no nosso passado, construímos uma bagagem para poder fazer novas escolhas no futuro, porque senão a gente fica carregando a culpa. Então, esse auto-perdão necessário, eu me perdoo pela minha versão naquele momento, do meu DNA, ou da minha ancestralidade, que estava ali, participou daquela escolha, para que eu pare de olhar para a questão passada e comece a trazer aquela coisa, né? Eu olho para o meu passado, eu trago do meu passado apenas a sabedoria das experiências vivenciadas. Das experiências. E não a culpa. Porque a gente olhar para hoje, depois do acontecido, e querer julgar, eu acho que a culpa também é muito gerada nesse lugar. Às vezes a gente olha para o nosso passado com a mente que a gente tem hoje, através das experiências que a gente adquiriu com o próprio fato, e olha e fala, nossa, eu poderia ter feito diferente. Poderia, agora você poderia. Sim. E agora você pode, que aí é o tal do recomeçar. Exato. Né? É a ação. É a ação. Que, na verdade, eu falo que a gente nunca começa, né? É igual a fala do rio. O rio nunca é o mesmo, né? A gente nunca vai se banhar no mesmo rio, porque a água está Jamais. sempre correndo. Exato. Então, por mais que a gente dê esse restart, a gente vai recomeçar, a gente vai olhar para um projeto que a gente tinha ali, que a gente deixou na gaveta. Naquele momento, ele estava na gaveta. Nesse momento, você pode estar pronto através das experiências que você viveu, inclusive daquele fato no qual você não fez a melhor escolha na melhor versão, mas com certeza tudo deu bem. o seu melhor naquele momento. Exato. Ele entrou na bagagem. Isso. Porque nós precisamos tirar sempre experiências positivas das escolhas erradas. Porque se a gente não reconhece que fez uma escolha errada, a gente não evolui, a gente não muda, a gente não faz escolhas diferentes. Então, a gente olha, caramba, caguei, né? Mas vamos seguir. Naquele lugar eu não volto mais. Sim. Aquelas escolhas eu não escolho mais. Então, a partir de hoje, eu faço diferente. Então, e olha que salto quântico, né? A gente está falando já de um ser que está amadurecendo. Porque você olhar para algo e falar, caguei, literalmente, naquele rolê, putz, falei o que eu não tinha que falar, me expressei da forma. Pô, isso já é uma mudança. Sim. Muito grande. Isso que a gente chama de consciência. Porque antigamente, quantos dos nossos ancestrais sabiam? Isso a gente vai ver em constelação sistêmica, porque quando a gente vivencia essa energia expressa no corpo, você começa a perceber isso, né? Quantos morreram sem mudar
uma certa ação, porque já estava fazendo isso há tanto tempo. Se eu mudar agora, eu vou me colocar aí, vamos colocar assim, eu vou me colocar à prova e falar que tudo que eu fiz antes estava errado. E morriam com isso, né? E aí você vai acertar um perdão, né? Um sinto muito, um eu te amo, que às vezes reconhecimento por todos os sacrifícios. Eu acho muito bonito o movimento da constelação, porque é reconhecer todos os movimentos e sacrifícios que os que vieram antes de nós fizeram. Exato. E é um reconhecimento, porque se não fosse por tudo que eles passaram lá atrás, nós não estaríamos aqui hoje, trazendo essa informação para tanta gente. Exato. Eu falo que o desmistificar é porque chegou o momento, né? Essa chave de ouro, essa era, é a oportunidade que nós escolhemos de aqui estar para poder trazer a público um conhecimento que a gente só acessou porque nossos antepassados, muitos morreram na fogueira, né? Outras passagens nós tiveram que manter isso ou místico, ou oculto, ou simbólico, ou de uma forma que não era para muitos, porque isso poderia ter sido como foi muito conhecimento destruído ao longo da história, né? Exatamente. São as heranças, né? E esse reconhecimento liberta e faz com que a gente escolha novos caminhos. Então, os novos caminhos da Simone, os novos caminhos da Bruna, é trazer e espalhar esse conhecimento. Sim. Para aquelas pessoas que não tiveram o acesso que a gente teve às sessões de constelação, às sessões de terapia, às sessões holísticas, vibracionais. E é isso, abrir as portas para informações que antes eram tão contidas, que era para poucos. Agora a gente quer desmistificar isso. A gente quer que essas informações que antes eram para poucos, seja para muitos. É usar a tecnologia na era da informação para levar consciência. Para levar consciência, para levar um despertar, para levar uma mudança de paradigma, uma mudança de atitudes que faz o quê? Isso é um trabalho conjunto, né? Uma pessoa que mude a atitude, os pensamentos e sentimentos dela, já vai reverberando para o meio onde ela vive, seja na comunidade, seja no metrô, seja no trem onde ela está andando, ela vai exalar isso pelos poros dela. Exato. Então, essa informação é de utilidade pública. Isso reverbera na chegada, né? Tem aquelas pessoas que você está no ambiente que a pessoa chega, todo mundo volta, é magnético. É magnético. É magnético essa. E aí você vai mudando a forma da fala. Eu falo que a gente vai criar um glossário desmistifica, isso, né? Precisamos. Porque aí vai trazendo bastante essa questão da gente reeducar a nossa comunicação para ser uma comunicação, né? Para ser uma cada vez comunicação mais palpável e acessível. E ser uma comunicação mais saudável. Porque se a gente busca o bem-estar, se a gente busca uma vida com mais felicidade, com mais alegria, a nossa fala, ela trabalha muito, né? A gente fala, a gente se escuta e aquilo vai adentrando para o pensamento. Quantas vezes você não está conversando com alguém e você fala, nossa, eu tô falando isso. Se você ficasse no silêncio, não seria tão impactante do que você fala para alguém e você se escuta e você fala, uau, isso é para mim também. Então, a fala ela é um grande poder, né? E esse glossário da gente ir mudando algumas perspectivas. Hoje a gente já teve alguns insights aí até... E é isso, mesmo a gente tendo essa consciência, é uma observação. E aí é onde a gente adentra a prática de meditar, o meditar na prática. Como o meditar é para você ficar zen, é para você ficar tranquilo. O meditar, ele é observar os pensamentos e a sua comunicação. Sim. Então, assim, estar no estado meditativo, desperto, com foco, é uma necessidade nesse momento. Primordial. E quando a gente fala de meditar, não precisa estar lá... Porque, cara, tem família que é 3 crianças correndo para cá, 5 cachorros, é marido, é sogra, sabe? Não tem um momento zen, um cantinho zen. É a respiração.
Aonde quer que você esteja, se você estiver esperando, tá no carro, tá no trânsito, se você estiver no ponto de ônibus esperando, aonde for, 5 minutinhos, respirações profundas, ó. Enche o pulmão e... Porque a respiração, ela é um ato involuntário, automático. De Então, percepção, de você perceber o ar entrando e saindo. Isso, e quando ele entra e quando ele sai, o que acontece no seu corpo? Exato. Essa é a percepção. E aí você traz esse momento de realidade, de presença. De presença. Porque só de você parar para você... Quando a gente brinca, né? A contagem da respiração. 1, 2, 3. Segura. 3, 2, 1. Eu fico brincando isso com o Cacá, que é meu filho. Porque é justamente essa mudança. Quando você tá nervoso, observa a respiração. Você... Fica curta. Você nem respira. Ou se trava, ou ela... Quando você tá com medo. Quando você tá nas vibrações baixas, a respiração tá como... Parecendo a respiração cachorrinho. Quando você tá em paz... Então, perceba... O movimento. O movimento da respiração, do ar. Porque ele leva informação, né? Leva informação. E aí, ele é cíclico. E aí, você... traz o ar para o pulmão, expira. Quando você expira, você já vai estar trazendo toda uma mudança no seu campo eletromagnético, né? Então, isso reverbera. Eu falo que às vezes... consciência. Lembra do desenho do Taurus? Começa no cardíaco, né? E aí você... E aí você traz todo esse movimento. Vai trazendo essa harmonia. A harmonia. A respiração, eu falo que é do micro para o macro, né? Sim. A respiração é aquilo que está na sua mão. Você está andando, você está lavando. Eu brinco que, às vezes, até aquelas coisas que são chatas, né? Teoricamente seriam chatas, elas se tornam divertidas, porque são os momentos auspiciosos para você estar na presença, praticar esta presença. Exato. Né? Porque é aquilo que a gente falou do tempo. A praticidade também dessa consciência, desse foco, dessa atenção, ela começa desse tamanho, com uma prática diária, um ritualzinho. Sim. Daqui a pouco aquele ritual tomou conta do seu dia. Já entrou na rotina. Entrou na rotina. E como a culpa, né? Tem aquela culpa que você carrega de um passado recente, sim, tem a da ancestralidade, tem a planetária, tudo que... A lei da correspondência, né? Tudo que tá em cima é correspondente ao que tá embaixo. Tudo que tá no pequeno é correspondente ao que tá no macro. Exato. Então, é a partir do pequeno que toca a gente de uma forma mais individual que a gente consegue despertar e mudar essa percepção, essa perspectiva para algo que está além. Exatamente. Né? É bem por aí. E aí, assim, eu tô com o gancho das 3 culpas aqui, né? Então, a pessoa que está assistindo vai perguntar, mas como é que eu me livro dessa culpa? Dessas culpas? Conta dessas culpas. Então, Porque que você parar para pensar, você se reconhece em todo mundo vai se reconhecer em todas. Todo mundo vai se identificar, né? Todo mundo tem esse pezinho lá. Então... O pezinho lá. Ótimo. Pezinho lá na culpa. Então, estamos nessa versão porque em algum momento estávamos atrelados a esses acontecimentos, né? Exatamente. Então, se ressoou, eu acho que a gente podia fazer uma prática. Uma prática para a gente finalizar o encontro de hoje. Exato. Podemos? Já trazendo uma transformação. Devemos. Bora, eu escolho. Então, respirando profundamente... Para você, onde quer que você esteja, respira profundamente. Produção, respira também. Respira, todos que estão aqui presentes. Respirando profundamente. Então, trazendo uma frase para que seu cérebro reflita sobre as gaiolas. Aonde nós nos aprisionamos, em que situações. Então, em todos os lugares onde nós nos aprisionamos, nas gaiolas de pensamentos geradas pelas culpas individuais, coletiva, da humanidade planetária, você permite que seja agora liberada para um bem maior. Sim.
Então, visualize correntes e realmente uma grande gaiola à sua frente e você se liberta desses cadeados, dessas correntes, abre a porta dessa gaiola e voe. Voe com leveza, com discernimento, com sabedoria, escolhendo diferente a partir de agora. Assim é. Assim é. Uau! Olha, me emocionou. E quando você estava falando da gaiola, veio até, sabe, um bocejo, uma coisa de limpeza, tipo, deixa aí Exato. esses cadeados que estavam Libera, fechados. solta. E uma outra prática que eu indico para as pessoas que estão num ciclo vicioso de culpa seria fazer trajetos diferentes. Porque a partir do momento que o nosso cérebro já está acostumado com as nossas sinapses fazendo sempre o mesmo caminho, ela precisa desprogramar esse caminho. É como se você estivesse apagando uma trilha. Sabe quando você faz uma trilha de tanto ir e vir, aquele mato ele vai ficando batido e aí fica só terra. Isso o nosso cérebro também faz. Aí você não presta mais atenção no caminho. Exatamente, porque ele vai. Você fica presa sempre naquele caminho. Então, eu sugiro pegar um ônibus num ponto diferente, ou para chegar, se você sai do seu prédio, da sua casa, para o lado esquerdo, sai pelo lado direito e vai para o seu ponto. Ou se você pega sempre o último vagão, vai para a outra extremidade. Começa a mudar, Se né? você levanta da cama pelo lado direito, pode sair pelo lado esquerdo. Isso de sair do lado esquerdo desconstrói. Desconstrói. Estamos desmistificando isso, não tem nada a ver. Então, fazer pequenos atos cotidianos de forma diferente. E o seu cérebro vai decodificar que, sim, ele vai aceitar esses novos caminhos e te liberar desse sentimento. Ele vai estar mais atento, né? Porque ele, opa, peraí. Eu nunca isso tinha é novo. observado isso, exatamente. Você se abre para uma nova perspectiva. Ai, legal, né? Incrível. Gratidão por esse encontro maravilhoso, muita chave de consciência. Amada. Essa prática final, assim, traz com chave de ouro essa liberação e tudo aquilo que a gente se vê aprisionado, a gente pode repetir, né? Sempre. Esse caminho de ver a gaiola, de decretar que está livre e visualizar essa liberdade e soltar toda essa energia de contração para que a gente possa expandir. Gratidão! Gratidão a você que está aqui conosco. Gostou desse encontro? Muitas chaves, se identificou? Segue o nosso canal, deixa o seu like para favorecer. Compartilha com um amigo que você sente que pode também se liberar de algumas culpas. Sempre temos, né? Sempre. Pessoas queridas e conhecidas que a gente deseja o melhor. Então, compartilha esse vídeo, compartilha informação e seja essa contribuição para você, para nós e para esse planeta maravilhoso, nesse despertar da Terra. E é isso. E se você tiver algum assunto para a gente desmistificar, coloca aqui embaixo. Se não está seguindo o nosso canal, por favor, siga, dê um like, compartilhe. E o que mais, Bru? E fazendo, deixa aqui pra gente também no comentário, fazendo essa experiência, compartilha como que foi esse sentimento de sair da gaiola. Isso. De sentir essa libertação. Esse é só um dos nossos incríveis encontros. E conto com vocês nos próximos. É isso. Gratidão. Namastê.